Sim, senhor. Então tá. Posso ir, né? Tem certeza? Tem. Então tá bom. Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje eu vou falar aqui com uma pessoa de mente aberta, um cara jovem, que lida com cinema, inclusive é formado em cinema, formado em linguagem audiovisual, um cara que trabalha com cultura no Brasil, né? Então assim, ó, cinema, linguagem audiovisual, cultura, Brasil, centro-oeste do Brasil, aí já é assim, já é uma briga diária, é uma luta que não tem fim, você não está entendendo o tanto que é difícil lidar nessa área, né? Já mudou bastante, né? Assim, já melhorou muito, hoje você tem aí leis de incentivo, né, e tal, mas nunca, pelo menos assim, nessa vida vai deixar de ser uma pedreira lidar com cultura, principalmente com cinema. De vez em quando acontece, né, um Oscar, que foi pela primeira vez, não foi exatamente o primeiro, já teve uma outra coisa, mas assim, um filme brasileiro produzido aqui, com um tema altamente relevante, né, como aconteceu. Aí o cinema, de repente, foi para a pauta do dia e tomou um corpo e deu uma porrada na ditadura. Assim, foi a mais poderosa que o regime ditatorial que teve no Brasil tomou, e do cinema, né? De uma situação mostrada através de um filme que realmente mostra o pouco da barbárie que foi aquilo tudo. Então, o Samuel é um cara que está nessa estrada aí, lidando com cinema, fazendo curta, fazendo audiovisual, enfim, passando pelas peripécias que todo mundo que lida nessa área, e eu já conversei com várias pessoas, a minha vida inteira eu faço isso, né? E eu sei a dificuldade que é. Samuel Peregrino, prazer te ver, cara, ó, né? Fazia tempo, né? Ó, tem 2000... no mínimo uns 10 anos. Não, tem mais. Tem mais, né? Uns 20 anos, olha. Será, cara? Acho que tem. Puta, eu sou velho. Cara, mas passa rápido, hein? 2005, 2006 a gente gravou. Uma coisa você não tinha da última vez que a gente se viu, cabelo branco. Eu tô puro cabelo branco. Meu primeiro filho, quando nasceu, já... o primeiro cabelo branco. É o primeiro. Cara, que bom te ver, né? Que bom bater esse papo aqui com você no Jurubebas. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, muito, muito feliz de estar aqui, viu? Prazerzão. Bom te ver também. Samuel, você acha que vai mudar alguma coisa agora que nós temos um Oscar? Hã? Pois é, né? Que fenômeno, né? Que legal que foi isso. Todo mundo faz essa pergunta, né? Mas, assim, o problema é mais embaixo, assim, é estrutural, né? De décadas e décadas. A gente, digamos assim, que o cinema no Brasil é como se fosse o fim e o início de civilizações, né? Assim, algum momento vai cair de novo, tem que subir, vai ter que retomar de novo. Né? Então, não vai ser de passe de mágicas, né? Passe de mágica que um filme ganhou o Oscar e vai mudar tudo. Mas assim, por exemplo, com essa a mídia que teve em torno do filme, né, chegando próximo ao Oscar, que foi indicado e tal, ganhando, teve um aumento assim de salas de cinema para filmes não só agora, esse por filme. exemplo, saiu o Vitória, por exemplo, com a própria Fernanda Montenegro. Saiu já? Já saiu e já tá assim, quer dizer, o filme já está muito falado, ou seja, já é uma sequência e tomara que isso não acabe, cara. Mas assim, enquanto não abrir um espaço para as nossas produções, né? Porque não dá pra gente competir com a distribuição americana. Claro que não. Né? As salas de cinema... Com a indústria, né, na verdade. 70%, 80% são feitos... São os filmes são de lá, né? Que ocupam. Então, enquanto não tiver essa briga justa, vai ser difícil falar assim, né? Que um filme ganhou um Oscar e vai ter essa reverberação. Como concorrer você em 10 salas e o outro em 10 milhões de salas? Ou só em salas de cultura, né? Salas, assim, salas específicas, né? Nichos, nichados, né? Então...
eu acho assim, a gente tem que ter um pouco esse pé no chão, né? Saber, pô, conseguimos, agora vamos atrás, né? Assim, é claro, ajuda muito, né, essa questão de abertura, até mesmo assim, embora seja um tema atualmente delicado por causa desse fla-flu da política, né, de direita e esquerda, e acaba que os cineastas, cara, a gente só quer produzir e contar a história contemporânea, a nossa história, né? O espírito do tempo. Eu acho que todo cineasta e todo artista, ele é isso. E fica a política jogando a gente para um lado para o outro e a gente não sabe como... E, na verdade, atrapalhando bastante, E né? atrapalha, porque a gente precisa de mecanismos de proteção e leis que ajudem, sabe, a isso... A mostrar, cara, a gente tem história para contar, é riquíssimo, tem profissionais... Por exemplo, esse filme Eu Ainda Estou Aqui, tem 3 cineastas goianas que trabalharam na direção de arte. Não sei se você conhece a Ana Simiema. Ela e a equipe dela, a Vilma Moraes, estavam no filme. Então nós temos goianos que ganharam o Oscar. Ou seja, eles são premiados, São né? premiados. Isso Imagina, cara. Isso sai uma nota no Jornal Popular e ninguém pronto. fala, entendeu? Isso devia estar assim, cara, devia estar o governador recebendo, não, vamos, entendeu? Ou seja, então, assim, é um feito muito feito. significativo. E né? estudaram, pelo menos a Vilma, né? Eu estava estudando no curso de cinema lá da UEG, ela foi a minha, como é que fala? Eu fui egresso, né? Ela estava saindo, eu estava no último ano, eu entrando. Então, é uma grande diretora de arte, né? Que participou desse filme e contribuiu, né? Engraçado é o seguinte, né? Eu toda vez que eu falo sobre esse assunto, seja em qualquer espaço onde eu esteja, nós temos um problema aqui, de ordem estrutural mesmo, como você disse, que é o seguinte: a população em geral, ela não compreende o benefício que a cultura pode trazer. É como se a cultura fosse uma diversão. Entendeu? Por que eu vou gastar dinheiro com isso? Você está entendendo? Eles não percebem o instrumento que isso é e o quanto isso pode fazer parte da formação das pessoas. Você usar o veículo, cinema, por exemplo, você usar o veículo, cara, a quantidade de informação e cultura que você pode passar, cara, social, usando essa ferramenta, não vamos longe, não. Se você se tivesse uma maneira de medir a imagem, né, o teor, o conteúdo na cabeça dos brasileiros em relação aos americanos, eu diria que 90% desse conteúdo veio do cinema. Porque é assim, ó. Outro dia eu tava culturalização, né, americana. Você consome hoje, tá tudo lá. Não, eu tava vendo, tava conversando sobre isso há poucos dias. Falei, escuta, se tem um filme de espionagem, quem é o espião ruim? É o russo, é o chinês, entendeu? Já reparou que o americano que é sempre o bonzinho? Lembra o Rambo, né? Esse filme foi produzido aonde? Esse filme foi produzido em Hollywood. E aí, vai lá e vê se o Estado americano, se o governo americano não investiu tudo e mais um pouco nessa indústria, que acabou transformando para o mundo os Estados Unidos, trazendo para ele essa imagem de mocinho, né, os baluartes da democracia, da paz, não sei mais o que e tal, a custa do quê? A custa do cinema. Sem contar os bilhões de dólares que essa indústria fatura. Nossa, a quantidade de empregos que essa indústria facilita, traz para a economia, a importância desse segmento na economia. Já no Brasil, eu não sei se isso é se isso já é uma coisa previamente preparada para que esse povo não pode desenvolver isso, porque a gente sabe, né? Parte da visão de fora, né? Parte do controle que vem de fora, mas vocês podem, mas cultura é menos, viu? Música é menos, tudo menos. O que abre a cabeça das pessoas tem que ser menos. Eu acho que o merchan é menos também, né? Que vai estar lá, né? Cara, se você vai conversar com alguém que tem informação, a conversa é outra. Você falando do mercado americano mesmo, né? Mesmo que hoje, atualmente, não tem um incentivo, não tem um prêmio, por exemplo, Fundo de Arte e Cultura que te dá o prêmio, sua conta, cai o dinheiro lá, 100 mil, você fazer um curso, fazer um programa. Mesmo que não tenha isso, mas assim, a dedução que eles têm de imposto para produção, por exemplo, na Geórgia, você tem lá 40,
acho que 60%, que volta o imposto que o cara botou no filme. Então a empresa vai botar mesmo, porque ele lucra com aquele filme. Com certeza. Entendeu? Ele vai recuperar aquilo rapidamente. Ele aparece. Ele aparece. Não, a Lei Rouanet, por exemplo, ela devolve para... Se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem ou besteira, mas de qualquer maneira existe uma devolução significativa. Eu não sei se é para cada R$1, devolve 3. Entendeu? Ou seja, então, a própria Lei Rouanet, imagina... As pessoas imaginam que a lei Rouanet, por ser uma lei de incentivo, então, o quê? Aquilo o cara vai lá, o governo dá o dinheiro para o sujeito. Não é assim que funciona. Você vai lá, você é habilitado, seu projeto é habilitado, e aí você vai com cartas de crédito para o setor privado. Você vai para o setor privado em busca daquele recurso que foi autorizado pelo governo. E que ele já tem essa fatia destinada para marketing bom, né, que eles dizem. E outra coisa... E deduz isso depois. E outra coisa, Samuel, de volta àquele raciocínio anterior. Por que não deveria ser assim? Eu acho assim, tem algumas coisas que eu também sou contra, que eu acho que poderia a gente discutir. Eu acho muito boa essa discussão. Na faculdade eu era o chato disso. Enquanto a galera estava... estudando só o cinema iraniano, aquela coisa linda, maravilhosa, eu tava, cara, a gente tem que aprender a escrever em edital, nós estamos fodidos. E desde sempre eu batia. E uma coisa assim que eu acho que poderia ser feito é o seguinte, a Ancine, quando voltou essa retomada, o plano era em 10, 15 anos, começar a ter algumas produtoras serem sustentáveis com esse primeiro investimento, os primeiros investimentos para longa-metragens, de baixo orçamento, 2 milhões, 5 milhões, para começar a ter. E aí começaram a ter aquela cota de tela, né, com o governo Dilma lá, depois o Bolsonaro zerou tudo, aí estamos voltando, e depois hoje o streaming é livre, então é a terra de ninguém, o cara bota o filme brasileiro, esconde, você nem acha. Então eu acho assim, você tem que trabalhar primeiro a linha exibidora, assim, o filme tem que chegar no público, tem que ter sala de cinema para esse público ver o filme. São produzidos 100 e poucos filmes longa-metragem no Brasil. Você assistiu quantos? Eu acho que eu assisti uns 3, 4, cara. E eu tô na área. E você da área, hein? Pois é. E, assim, porque também não acha. Você tem o Cinecultura, que é muito massa, tem um curador lá, o Fabrício Cordeiro, que tá lá atrás, que bota o negócio para poder circular, mas muitos filmes, o próprio diretor também não tem nem tesão, porque ele faz o filme, ganhou o edital, pegou a grana, fez o filme, beleza. Aí não tem onde pôr o filme, entendeu? Se não tiver ali um lobby fudido com a Netflix e tal, então assim, é um negócio complicado. Então você tem que ter leis que protejam isso. Cara, isso Netflix, 50% é filme nacional e não tô nem aí. E deixa o povo... Cinema, cara, é metade, entendeu? Só que aí você tem que reduzir os impostos para esse cinema conseguir lucrar com o filme nacional também. E reduzir a questão desses impostos, equipamentos de fora, com dólar, para poder a galera baixar o preço e um filme não custar 10 milhões de longa-metragem, entendeu? Na Argentina você faz um longa aí com 1 milhão, 1,5 milhão, top, e aqui você tem 5 milhões porque é imposto pra caramba. É caro pra fazer filme, entendeu? Não é só porque a área de cinema é cara, porque é mais caro, mas é porque no Brasil é tudo caro, é imposto, é tudo inflacionado. E outra coisa, você pega ali o Ainda Estou Aqui, ele pegou 5 milhões, vamos supor. Beleza, não lucrou nada, o filme ganhou um festivalzinho e tal, mas sumiu, não fez nada de público, beleza, então vamos pra próxima. Cara, agora essa produtora aqui, você não vai ganhar o próximo não. Agora vamos botar... Por quê? Porque se não foi sustentável esse modelo de negócio para essa produtora, então vamos dar chance para outros, é um edital público, é a grana de imposto, cara. Então tem que democratizar a praia. Aí rola o monopólio, que rola e sempre rolou e vai continuar rolando, entendeu? Rola, lobby, lógico que rola. Entendeu? Ou seja, você vê aí a própria ministra da Cultura num imbróglio ali, meio sinistro ali, que a gente não sabe bem, que o estado da Bahia pagou o show para ex-produtora dela, contratar ela para fazer um show. Aí, até antes do governo falar que não poderia fazer isso, porque era grana estadual e federal, mas só usou a grana... Aí o governo falou, não, ela usou só a grana estadual. Então seria antiético se ela usasse a federal. Então só usou estadual. Mas antes dele falar isso, tinha um código de ética, tinha 6 conselheiros de ética lá que falavam, não, uma ministra, alguém com grande escalão, não pode usar recurso público, seja federal, municipal, nada para se promover, ué.
Porra, aí musou. Porque então, aí tem Você entende? Então, assim, não tô... Tá usando esse poder para isso. Não tô botando que é crime, não. Mas, assim, que é uma coisa que puxa, assim, entendeu? Que dá margem pra galera. Ético, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa meio chata, assim, né? Meio moralmente ruim. É ruim. Isso acontece nas grandes festas, imagina o resto. Então, o filme não lucrou, filho, próximo produtor. O cara é novato, tá com longo aqui. Não interessa. É ele que vai agora. O filme dele, cara... virou um Tropa de Elite, explodiu. Lucrou quanto? 10 milhões, me dá os 5 milhões que eu te paguei. Cara, eu vou pegar os 5 milhões, vou pôr no outro edital público que vai financiar mais 5 filmes de baixo orçamento de 1 milhão. Aí o cara lucrou com 5 milhões, fez o lucro, cara, você já tem um capitalzinho ali de 2 milhões, 1 milhão para você girar outra coisa. Ele não vai ter um Bolsa Cinema, entendeu? O problema é que os artistas querem um Bolsa Cinema e é sempre os mesmos. Se não houvesse, por exemplo, essa discussão da Cone, né, que são as produtoras aí do Centro-Oeste, Nordeste, porque só entrava Rio e São Paulo, entendeu? Hoje já tem edital, não, é Goiás, é Norte, não entra Rio e São Paulo nesse, então só vai esse. A gente não ia estar fazendo filme nunca. Porque como é que você vai concorrer, né? Como que vai? Então, assim, dá para poder discutir isso, sabe? Mas tem que partir para parada política, tem que ir para a Câmara, para o Senado e a galera discutir isso. Tem que tirar os medalhões, os lobistas e botar todo mundo na roda. Ou seja, existe aí, como você falou, uma galera que toma conta disso faz muito tempo e esse tomar conta evitou que isso crescesse realmente, né? Ou democratizasse. O que eu sou a favor é o seguinte, eu não sou contra edital público, tem que ter. Claro. Por que a galera não é contra, por exemplo, tá rolando um programa esportivo lá de graça do governo, da prefeitura, vou pôr meu moleque pra tirar ele das drogas, eu moro na periferia da quebrada, vou pôr pra jogar um futebol, porque o governo paga pra jogar futebol, dá roupa, dá tudo. Massa. Mas é contra pôr o moleque numa oficina de audiovisual que a escola tá promovendo, com a produtora tá lá fazendo oficina, ganhando uma grana pública também. Não, tá ganhando dinheiro para fazer cinema e tal, entendeu? Você tá tirando as pessoas de uma margem e botando elas no centro, transformando, dando oportunidade, sabe? Cultural de enxergar outras coisas. A arte, a cultura é isso. Tem que ser tratado igual o esporte, igual a educação, o mesmo nível. Só que o problema é como tem tanta filha da putagem que a galera torce o nariz. Muitos criticam, mas não entendem profundamente o negócio. A visão popular... Quando você fala de projetos, né, financiados, entre aspas, por leis de incentivo, da música, do cinema, de arte, das artes, de uma forma geral, o povo torce o nariz. Não quer. Por quê? Porque não entende. Não entende o valor daquilo. E é assim, ó, o mais impressionante é que todos os exemplos que a gente tem na mesma área são opostos a isso. Você vê, todos os países desenvolvidos se desenvolveram com isso, com a arte, com a cultura, cara. A Coreia que tá rolando hoje. Não tem hoje. como não ser, com a educação não tem outro jeito, não. A Índia, né? Não tem outro jeito. Agora, existe no Brasil, e isso é 100% certeza, né, um interesse contrário à educação para todos. Viu? E isso existe mesmo. Por quê? Não estavam reclamando outro dia aí que o desemprego baixo é ruim para a economia? Cara, eu vi 2 jornalistas de uma grande empresa de rede social aí, discutindo os dois, ambos funcionários, né? Pseudos economistas lá, dizendo o seguinte: não, você vê, a economia, essa taxa de desemprego muito baixa é ruim, porque você vê, agora as empresas estão tendo dificuldade para contratar porque os caras querem ganhar mais. Presta atenção neste raciocínio vindo de pessoas que são assalariadas. Eles não eram 2 patrões conversando. Então, olha o nível que chega. Então, aqui no Brasil existe uma pressão com um lobby poderosíssimo da elite, não é? Que joga e joga assim, joga na maldade, né? Porque, veja bem, ao mesmo tempo que esse povo fala e convence um monte de incautos sobre o mérito
por exemplo. Não, o vestibular, isso é absurdo, eles ter cota, ter não sei o quê. O cara chega lá, cara, estudou e foi lá e passou e tal, né? Fala, tá, mas você está falando de quem? Você está falando do cara, classe média alta, que teve a chance de estudar em boas escolas e se preparar direito lá pro tal do Enem, né? Alimentava 3 vezes ao dia, né? Não. E aí você quer colocar o cara da escola pública que não teve nem 5% do que esse outro aí teve nas mesmas condições. Tem que trabalhar com 16 anos, com 15 anos já tá assim, ralando igual... Tem um vídeo aí na internet que eles fizeram um negócio muito inteligente, eles colocam um monte de gente, né? E aí, brancos, pretos, pardos, velhos, novos, enfim. E aí o cara começa. Quem teve, sei lá, parto normal dá um passo à frente. Aí, pum. Quem comeu na infância e foi falando. E aí, de repente, amigo, lá atrás, né? Quem estava lá atrás? Olha, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. A periferia, né? O menino que não teve condição de estudar, o que acabou se ferrando, foi trabalhar no tráfico, na bandidagem daqui ou dali, porque, enfim, ou seja, aí, quando chega naquela fase do Enem, vem esse povo que vende esse peixe podre para dizer, não, tinha que... Isso é um mérito, rapaz. O cara é mérito, entendeu? Então, mérito? Que mérito é esse? Ou seja, então, esse discurso, ele atinge o pior. A própria religião é usada nesse sentido e atinge os próprios interessados, as pessoas mais pobres. Elas compram esse negócio. Eu já vi muita gente pobre defender isso. Dizer, não, porque... Por que tem que ter lá cota para negros, por exemplo? Cara, por que tem que ter... É perigoso, né? Você entendeu? Ou seja, então, nós aqui... E aí isso atinge o quê? Isso atinge aquela fonte de formação de senso crítico que vem com a cultura, com a arte e tal, né? Não, peraí, um povo culto, meu irmão, aí muda tudo. Aí muda tudo, porque aí o Congresso não vai ser esse Congresso de merda que a gente tem aí a gente não vai ter um monte de deputado lá, pastor não sei o quê, major não sei o quê, capitão não sei o quê, delegado não sei o quê. E vai mais fundo, Léo, vai na própria questão industrial da coisa, né? Assim, pessoas, no caso, vão ler mais, vão estudar mais, vão virar cientistas, vão começar a criar coisas. Sim. Vai começar a criar e aí vai querer comercializar aquilo e não pode porque a gente já tá comprando lá da China, tá comprando entendeu? Então, assim, não querem cientistas, não querem. Olha o Cabo Canaveral, aquele que rolou aquela explosão. Entendeu? Então, assim, por que a Índia tá lá na frente, né, dessa corrida espacial e tal? Todos os povos. E a gente tava junto ali, entendeu? Até uns 12, 15 anos atrás, aí acabou, ninguém fala, o programa espacial brasileiro sucateado, aquele negócio todo. Então, assim, é muito mais embaixo, sabe? Uma coisa econômica que já vem dos anos eu afirmo para você que a cultura, a arte, a educação em geral, ela é a principal vítima disso. Você entendeu? Porque... Mas a galera não vai deixar de fazer. Eu sei. Eu sou fã do cinema marginal. Eu sou fã de um cara chamado Hugo Caiapone aqui em Goiás. Você conhece? Você tem que trazer ele aqui. Vou trazer. O Caiapone foi o Brandão que me apresentou ele. Ele é um cara que... Agora ele conseguiu uns editais, mas ele fez 5 longas-metragens no interior de Goiás, em Caiapônia. Ele é tipo o Mazzaropi do Cerrado. Ele faz um personagem da roça e filma, cara. Bota a cidade inteira pra fazer parte do filme. Filma um negócio bacana, tipo o Mazzaropi mesmo, massa. E faz um longa e exibe nos estádios de futebol lá do interior, nos ginásios, e lota. Eu ganhei um projeto de documentário pelo Canal Futura, pela Globo Universidade. Fui lá pro Rio de Janeiro apresentar esse projeto, eles me pagaram. Não, faz um documentário sobre esse cara. Eu fiz um documentário sobre ele. Fui lá pra Caiapônia. Incrível, cara. O cara bota carro de som pra poder anunciar filme do Imbilino, não sei o que, e a galera lota do cinema. E aí ele fala assim, porque lá em Rio Verde, o dono do cinema lá, o Zezinho, não sei o que, meu chegado, não sei o que, falou que, aqui não tem Avatar, não tem Rambo, não tem nada. Seu filme é o campeão de bilheteria aqui desde quando o cinema abriu.
É mesmo, cara. Cinema independente, né? A galera vai fazer, porque não adianta o governo vir, quem que seja, a galera vai continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, você vai continuar fazendo, porque isso tá no nosso espírito, é o espírito do tempo, cara. A galera vai ter que soltar isso de alguma forma, vai ter que criar, não tem como. Ou então, seja, assim, é burrice é de resistência, um governador, né? um prefeito que não entende isso. O nosso filme mesmo, por exemplo, é um filme que a gente, né, tá até divulgando, o Balada para Raposo Tenório, uma animação feita pela Animatriz Studio, do Rio do Farias, grande animador. A gente conseguiu um edital, 110 mil para fazer o curta. Depois de 10 anos tentando aquela correria, conseguimos fazer. Nossa. Beleza. 10 anos. 10 anos ali, tentando live action, fazendo, né, com atores reais, e ficar caro, tomando pau na Lei Goiás, pau no fundo, e pau, e melhorando o roteiro, e ficava fazendo animação, aí conseguimos. O governo que a gente conseguiu editar em 2018, era o governo Marconi, saiu, não pagou, Caiado pegou o governo, né, naquele discurso que estava estourado e tal, eu não vi as contas para saber, mas falei, cara, não vamos receber não, já era. Aí deu 2020, saiu a grana. Então, um governo... Aí já com o Caiado. Já com o Caiado. Ou seja, então, é um pagou o negócio que de era direita, de esquerda. Como assim? É. O prefeito atualmente deixou vários projetos agora que assumiu sem pagar e falou que não vai pagar. Entendeu? Por quê? Ah, não tem grana no caixa, o ex-prefeito, né, quebrou como se não tivesse uma responsabilidade na sequência. Nem falar assim, não, eu vou pagar daqui a 5 anos, no final do governo eu pago alguma coisa. Não vou pagar e acabou. Entendeu? Então, e era um governo bem assim, centro-esquerda, direita. Então, assim, depende do político, entendeu? Depende das pessoas ali que estão trabalhando em prol disso, dessa cultura. Hoje a gente tem uma secretária de cultura que tem essa sensibilidade, reformou o Cinecultura, entendeu? Nós temos universidade, tem um curso de cinema de audiovisual, universidade pública aqui, né, estadual de Goiás, com grandes professores, a gente doutor ali é mato. Então, assim, eu acho que falta essa sensibilidade e as pessoas pararem com esse de fla-flu, essa coisa da política, entendeu? Quem ganha são as crianças, são os adolescentes. Hoje está tendo Lanterna Mágica, você olha a foto aí, o Festival de Cinema de Animação lá no Oscar Niemeyer, feita pela Camila Nunes. A gente vai até exibir agora, sexta-feira, o filme. Cara, cheio de criança da rede pública assistindo as animações internacionais, lá da Tchecoslováquia, lá do Japão, e vendo o mundo, a visão de mundo da criança dessa. Vai sair dali, cara. É outro nível. Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu acabava os filmes no VHS, eu pausava para ficar anotando o nome dos atores, ficava obcecado com aquilo. Então, assim, a arte ela muda, a cultura muda, a música, isso não tem como a gente negar. Ela faz parte do nosso desenvolvimento. Sem isso, a gente desenvolve menos, muito menos, né? Exatamente. Tem corrupção? Tem em todo lugar, em todas as coisas. Agora, tem como a gente dialogar e discutir para poder minimizar o impacto disso e democratizar mais? Tem como também, entendeu? Tá rolando isso. Agora, falta muito, a gente tá num caminho longo pela frente. Precisa discutir política. Cara, nós vamos trazer esse cara aqui, viu? Tem que trazer. É incrível. Vou te passar essa incumbência. A hora que você tiver com ele, alguma coisa, você vai, vamos fazer um podcast ali pra ele contar essa história pra gente. Cara, eu tava lá na Rede Globo, assim, só os cabeções, assim, a galera, aí eu fui apresentar o projeto, abri o telão, esse cara, o cara falou assim, tem um cara que ele chorou, falou assim, não, bicho, que é isso? Telhosão do Goiás, lotado, ele quebra. Ele é o chamado pelos críticos, né, cinematográficos, de cinema de borda, né? Cinema de margem. Que a professora Aline... Cinema de borda é ótimo. Eu nunca tinha ouvido falar. Cinema de borda. Só que é um termo já pejorativo e um termo assim claro que já tá... Borda. A professora Aline Martins, uma doutora também, que estuda esses cinemas de todas as vertentes, ela detonou esse termo aí e falou assim, esse é cinema de centro. Esse é borda, isso é o cinema... Ele é o cinema de centro dele. É claro. Ele não depende de distribuição nacional, internacional, ele não depende de festival, não depende de curador, não depende de lei de incentivo, de nada. E tá vivendo disso. Ele tem o sentimento, vai lá, faz e pronto, final. E ganha dinheiro. E outra coisa importante, né? Olha só como que o cara envolve a própria comunidade, cara. Louquíssimo. E o povo é fã dele, cara. Ou seja, isso é que eu acho fantástico, cara. Por isso que eu gostaria muito de conversar com ele aqui, para entender um pouco melhor. Porque, cara, presta bem atenção. Se é difícil fazer cinema no Brasil... Imagina em Caiapônia. Demérito nenhum para Caiapônia, muito pelo contrário. Não, porque, porque assim, você reconhece, você que tá na lida todo dia. Você não tem escola de cinema lá. Pois é, a dificuldade que é. Aí o cara
O cara faz cinema em Caiapônia. E outra coisa, não é fazer cinema, não. Pra família ver, né? É fazer e aquilo virar alguma coisa. E lucrar e viver disso há mais de não sei quantos anos. 20 anos que ele vive disso ou mais, filho. Rapaz do céu, E ele vendia os DVDs nas banquinhas de revista no centro. Talvez você deve ter visto uns DVDzinhos. Não duvido assim, nada, viu, cara? Entendeu? Porque é fantástico. E assim, né? Ele virou a minha tese esse cara que lá se interessou e falou, vai lá e faz um documentário sobre ele, esse cara teve a visão correta. Tipo assim, como é que é mesmo, cara? Não, eu ganhei o Festival de Pirinópolis com esse documentário, rodou o Brasil, quanto é festival. Assim, foi massa, eu quis levar a história. Como é que é o nome dele mesmo? Hugo Caiapônia. Caiapônia. O filme, o personagem chama Embilino. Aí tem várias... O documentário chama Embilino Vai ao Cinema. Nossa. Aí eu entrevisto ele, o diretor de fotografia, os atores. E pelo título do filme, né, já dá para entender que de bobo ele não tem nada, viu? Não, ele é um cara de negócios. De bobo ele não tem nada. Não. E outra coisa, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Ele tem que ter muita força para fazer, viu? Tem. Porque cinema, meu amigo, em Caiapônia, não é fácil, não. Não, ele lota, cara. Dá 500 pessoas, 300, e vai, ele faz assim 3 dias numa cidade, 3 dias em outra, vai em outra. E você sabe o que acontece se você pega um cara desse e leva para um evento mundial, aí explode. Porque o poder que tem lá para explodir lá na comunidade, ali tem um borogodó qualquer ali que talvez seja esse o interesse da pessoa que te pediu lá para... O cara faz um documentário lá sobre isso. Eu preciso entender o que é isso, porque tem um borogodó aí de poder muito violento, porque o cara consegue fazer cinema em Caiapônia, consegue envolver a comunidade e consegue dar resultado com aquilo. Cara. E sem mecanismos públicos, sem editais, né? Sem ajuda de ninguém, né? Depois do sexto ele conseguiu, e tentava e não conseguia, filho. Depois aí ele parou, ele falou, vou fazer do meu jeito. Vou fazer sozinho, ponto final. E fez. Hoje tá até disponível no canal Futura, o pessoal pode entrar lá, por lá, Embilino Vai ao Cinema. É o documentário. Eu vou pesquisada. acessar. Engraçado, você falou do Mazzaropi, né? Hoje, quando você vê, por exemplo, você pega um filme qualquer do Mazzaropi, aí quando você se localiza no tempo em que aquilo foi feito, aí você fala, cara, como que alguém deu conta de fazer isso? Nossa, é genial, né, cara? Porque hoje, você olhando aquilo hoje é uma coisa. Incrível. Agora, você vai lá pro cinema. Eu, por exemplo, quando era menino, cara, fala assim, filme do Mazzaropi, moço, se eu não arrumasse uma grana pra ir assistir, eu ficava doente. Você entendeu? Então, ou seja, sabe os cinemas que cada cidade do interior tinha lá tinha uma sala de cinema, cara. Aonde que você morava onde? Eu morava aqui em Umas. Tinha 2 salas de cinema. Nossa, tinha rua, cinema de rua. Tinha o Cine Flórida, nunca mais vou esquecer. Maravilha. E tinha o Cine em Umas. 2 cinemas enormes, entendeu? Telão bruto lá e tal. E eu ficava louco. Hoje tem ainda? Cara, não. O Cine Umas foi transformado em loja de departamento, uma dessas aí qualquer. E o Cine Flórida, acho que igreja, né? Eu acho que nem tem mais, entendeu? Ou seja, evoluiu. Não, eu falo para você, culturalmente falando, se você pegar o que era as cidades nos anos 70 e trazer para os anos 2025, a involução cultural foi enorme, ela foi cavalar. Esmagamento, né? Não, cara, naquela época, música popular que você ouvia na praça, não sei mais o que e tal, era Chico Buarque, Caetano Veloso, sei lá, Belchior, Tim Maia, tinha Jovem Guarda, tal, não sei o que, mas entendeu? Tinha Jovem Guarda. Tinha, mas tava lá, anos 70, entre 70 e 80, e quem fazia sucesso? Djavan, Chico Buarque, Zé Ramalho. Pega aí agora para você ver o que acontece aí. Nada, zero, uma música. Veja bem, de novo, porque às vezes quando você fala, o cara está tendo preconceito com música. Não, eu não tenho preconceito com música nenhuma. Tudo eu acho legal, tal, não sei o que, beleza. Agora, quando a música é feita apenas para dar dinheiro,
ela é uma merda, entendeu? Porque não leva a nada, não constrói nada. Ela é usada como entretenimento, para neguinho pular, para neguinho encher a cara de cachaça e tal, mas ela não constrói nada do ponto de vista cultural. Mas isso, entendeu? Léo, é um assunto assim, por exemplo, hoje a gente ouve muita coisa, né? E teve essa questão da internet, das redes sociais, tudo, que teve essa democracia, então veio uma enxurrada. As pessoas produzem em casa e já soltam. Então, assim, é natural essa coisa de vir também coisas que, de repente, a gente torce um pouco o nariz e tal. Mas, assim, houve também esse outro lado, de vários artistas bons que estão fora desse mainstream, que são incríveis, formidáveis, mas você tem que ir lá botar pra você achar. Se você não procurar, você não acha. Tem. Mas eu sou altamente crítico dos veículos abertos, concessões públicas, tipo Globo, Bandeirantes, SBT e tal. Esses aí você tem que fazer a sua censura e falar assim, eu não vou atrás, mas eu vou te falar, como concessão pública... Eu não assisto isso, eu nem ouço, eu nem vejo. Eu tenho décadas que eu não vejo nenhum deles. Pra mim, assim, a música, por exemplo, pra mim tá fantástica, assim, da cena que rola, porque o algoritmo só me entrega o que eu tô, entendeu? Sim, porque ele já entendeu, não adianta ali pro Samuel, não adianta você entregar isso aqui, ele não vai nem ver, ele só vai passar. E tem muita coisa boa. Agora, por exemplo, quando em 1988, quando surgiu a música sertaneja com o Chitãozinho e Chororó nas FMs, né? Os veículos... O movimento os veículos grandes raciocinaram assim, rapaz, isso aí é uma mina de ouro. Por quê? Porque tá tocando nas FMs, é o rádio que atinge todo mundo, né? Porque o AM já era outra coisa e tal. Então vamos investir nisso. E aí, eu não sou contra esse investimento. Acho que ele gerou uma indústria que emprega muita gente, que rende muito e tal, tal. Ok. O problema é que ficou só isso. Não entrava nada, né? Não. Aí passou a ser só isso Graças a Deus, a internet, os streams. Se não surge a internet... ferrado. Não, cara, se não surge, porque nós estamos falando de 88, não tinha nada disso. O e-mail era um negócio assim muito longe ainda, né? Não era qualquer um que tinha e-mail. A Terra FM, você era obrigado a ouvir a Terra FM mandando ônibus. Pronto, acabou. Foi 2 anos da minha vida pegando ônibus, Ateneu Centro e ouvindo obrigado. Latino, Kelly Key, pronto. chorando no ônibus. Então, aí, lá atrás, em 88, você percebe que a música popular brasileira, né? E eu, quando falo música popular brasileira, muita gente já pensa assim, então é Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso. Não, é Belchior, Zé Ramalho. Então, não, eu estou falando da música popular brasileira, assim, o samba, o baião, o chachado, o machixe, o choro, a MPB, essa MPB, ou seja, a música popular brasileira teve que sair de cena nos veículos grandes para a entrada da música sertaneja e ponto final. Acabou. Ou seja, aí 80, 40 anos depois, você vê isso, você vê a consequência disso no senso crítico das pessoas, que hoje é zero. Zero. Por quê? Porque quando você era instigado pela arte, né, a dar uma raciocinada, né, quando você ouvia lá um Belchior, poema, né, te cutucando com vara curta, né, e tal, não sei o quê, e você raciocinava, e aí você discutia aquilo, conversava e tal. Aí depois do tchererê, tchan tchan, acabou, tal, ninguém pensa mais nada, é só festa, só farra e tal. E isso atende a quem? Isso atende a quem tem ojeriza a cultura, porque cultura é formação de senso crítico. Senso crítico traz uma análise que tem, que quando está na cabeça do trabalhador, provoca revoluções. E o canseiro é porque a galera tá lá por causa da grana, né? Ué. Se não tivesse o jabá, não tava lá. É só isso. É igual hoje a indústria sertaneja atual, né? Você tem uma sala de roteirista, não. Sala de compositores para escrever o próximo sucesso. Só para isso. Não, joga agora um celular no meio da música. Não, agora joga. Entendeu? Então, os temas, inclusive, né? Os caras ficam de olho assim nas polêmicas que estão rolando. Bem assim. Nas polêmicas que estão rolando por aí, né? Então, aí fala, não, faz uma música falando sobre isso. Tal. Ou agora, não sei o quê, o cara tomou um couro da mulher lá, não, faz uma. Eu não tenho nada contra isso. O problema é justamente. Ou seja, você atinge
o povão, beleza. Agora, o que eu tenho contra... O problema é o jabá, né, cara? É você, exatamente, é você fechar o espaço para todos em detrimento, ou seja, isso avança em detrimento das outras coisas, que é um absurdo, veja bem, numa concessão pública. Vamos pegar aqui em Goiânia mesmo, Entendeu? né? Você tem artistas como o Diego de Moraes. O cara bebe do Tom Zé, o cara é um cria do Tom Zé, foda. Você tem Bulgarins, Carne Doce, umas bandas só aqui, Bruna Mendes, o próprio o Carlos Brandão e o Gustavo Veiga. Pois é. O Tonzeira. E aí? Você tem compositores que... Mas os caras não têm a grana com os sertanejos, né? Não, a galera tem pra pôr nos caras. Assim, ó, se tivesse, tava. Assim, ó, esses caras, essa música, ela atingiria o mesmo número de pessoas? Não atingiria, porque é óbvio que não. É uma música mais complicada, mais elaborada, as letras são mais difíceis, né, e tal. Beleza, ok. Mas hoje, 95% do público que consumiria essa música, que está nas grandes TVs, não tem acesso a ela lá. Não tem. Porque eles restringem, entendeu? E você tem que acreditar na formação do público. Como é que o cara não vai gostar ou não, você nem conhece? Eu trabalhei muito tempo na TV Globo e posso dizer isso para você. Você pega lá um Faustão, por exemplo, né, enquanto esteve no ar e tal. Aí... O Faustão mesmo, né, ali na TV Globo, então foram raríssimas as vezes que ele levou lá alguém, né, alguém mais de peso, alguém que produziu uma coisa melhor. Não, porque é popular, tem que dar audiência e tal. Cara, mas a função dele lá como comunicador e o próprio canal, eles têm a obrigação de preparar o público para uma coisa melhor. Mas vamos entulhando essa gente aí só com... Porque o público é passivo, né? Claro. Só com o tchererê e tá tudo certo. Tá na rádio e deixa e tal. O público não é ativo. Agora, se na música é assim, imagina no cinema. O grande público, não o público todo, né? Quanto tempo a televisão brasileira mostrou os seriadozinhos lá, marcas, sei lá, F, né, do cinema americano, lá da TV americana, aqui no Brasil, em horário nobre, em detrimento, por exemplo, a um cinema nacional que já tinha condições de estar produzindo. Você entendeu? Então, ou seja, e eu volto a dizer, por que a minha reclamação? É porque esses veículos, eles são concessionários públicos. É diferente de um canal é diferente do Jurubebas, ok? O Jurubebas o que você quiser. O Jurubebas aqui é o seguinte, eu trago quem eu quero, me chamo, se a pessoa topar, vem, fala, ok, então, eu não tenho conversa, eu não tenho satisfação para dar para o poder público no que diz respeito à minha programação. Eu posso falar, eu só vou entrevistar aqui nesse nível e ponto final. Agora, como concessionário público, eu tinha que respeitar como uma regra e eles não respeitam. Por exemplo, lá fala em X% de jornalismo. E isso nunca foi respeitado, hora nenhuma. O rádio, então, o rádio, depois que descobriu a música como produto gratuito, porque o que se paga é merreca, entendeu? Bicharia, né? Então, cara, quer coisa melhor? Eu pego já foi, né? Agora acabou, mas... Era assim, eu tenho uma concessão de rádio, aí eu ponho música para tocar, e vou pro comércio, faturar e tal, e tá tudo certo. E pago uma merreca para quem tá trabalhando lá, e ponto final. E aí, quem eram as pessoas que ganhavam esses canais? Quem? Políticos, entendeu? Gente ligada à política, que nunca nem passou perto de comunicação, que nunca teve compromisso nenhum com comunicação social. E quem financia os políticos? Com formação de pessoas, com senso crítico. A grana vem de onde? Vem de fora. Então, ou seja, aí vem a internet. Né? Aí vem a internet, vem as redes sociais, aí abriu espaço para muita coisa. Abriu espaço para música, abriu espaço para pintura, para poesia, para o cinema, para tudo. Abriu espaço para todo mundo, beleza? Ok, só que também lá na internet é assim, o besterol vai ganhar de balaiada do que presta. Por quê? Porque nós estamos falando de um público que está preparado para consumir o besterol. Cara, é assim, é como falar, imagina você vai para a internet falando em aramaico.
quem é que vai te entender? Algumas pessoas que conhecem o idioma e tal. É diferente você falar no Brasil, por exemplo, ó, meu canal é brasileiro, eu falo para brasileiro, só que eu sou um cara assim, eu só falo em aramaico, em grego. Pronto. Ninguém me entende, eu não vou ter audiência nenhuma. Isso é disso que nós estamos falando aqui. O público, não houve formação desse público. Por causa do desmonte. É claro, ué. É isso, não tem uma permanência. Muda o governador, muda o presidente, muda tudo. Pega a TBC, por exemplo. Nossa Senhora. Tava com os programas até alguns anos, o Jarléu Barbosa, a Mazé, a galera trabalhando, mudou a grade inteira, reformulou, aí mudou, aí volta tudo. Então, assim, não tem uma continuidade, entendeu? Não existe a responsabilidade da continuidade. A continuidade. É como se, por ser público, fala, não, agora eu cheguei aqui, eu vou mudar tudo e... que se foda, eu não quero saber. Não, mas tem um compromisso e tal. Por exemplo, você falou assim, ó, eu tive lá, a gente ganhou, a gente foi selecionado na lei em 2020 era o governo Marconi. Aí, sei lá por quê, não pagaram. Né? Beleza, aí vem um governo que veio depois, o do Caiado. E não é que o Caiado assumiu a responsabilidade. Se ele não quisesse pagar, ia fazer igual o prefeito. Mas pagou. Então, ou seja, houve continuidade. Se não tivesse acontecido isso, eles não teriam produzido o que produziu. E uma contrapartida nossa bacana, a gente deu uma oficina para alunos da FAV, da Faculdade de Artes Visuais da UFG, treinando para eles aprenderem a colorir o filme. Então eles entraram no filme, estudantes, e estão nessa área e estão começando a desenvolver. E daqui a pouco serão profissionais, estarão ganhando seu dinheiro baseado nisso. Isso é o ciclo de continuidade. É um ciclo. Entendeu? E cara... Fizeram a mesma pergunta que você fez inicialmente para mim no Jornal Popular, quando estava no domingo do Oscar. Aí saiu uma notinha lá, falando, o que você acha que vai mudar se ganhar o Oscar? Aí eu falei, não, é bom demais o Oscar, mas o problema nosso é estrutural, justamente por causa disso. Se não mexer, não vai mudar nada. Nada. Vai mudar pra galera que tá lá, vai fazer os contatos, mas nós aqui não vai mudar nada. É óbvio que agora o Mauro Salles, ou a Fernanda Torres, sei lá quem... Mauro? Walter. Walter. Por que eu falei Mauro, hein? Mas enfim. Porque eu sou doido. É o Mauro Borges. Não, Mauro Salles. Não, Walter Salles. Walter. É claro que agora o Walter Salles, né, não vai faltar financiamento para o Walter Salles, né? De empresas privadas, inclusive. Você viu lá o Itaú, sei lá quem, né? Fazendo já a Fernanda Montenegro já aparecendo em publicidade e tal. É claro que a vida de quem ganhou especificamente o Oscar mudará para melhor, isso não tem a menor dúvida, e é justíssimo que ocorra isso. Louros, né? Beleza. Agora, isso tinha que ser uma espécie de pontapé inicial para a gente mudar a visão sobre a cultura no Brasil. Assim, o financiamento público. Isso precisa, o público, o eleitor, né, precisa entender a importância disso. Porque, olha, eu costumo dizer o seguinte, até uma determinada fase da minha vida, eu achava que todo povo tem um governo que merece. Aí, um belo dia, eu comecei a pensar o seguinte, tá, mas espera aí. Na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque existe uma elite que manipula esse povo. Esse povo é levado ao erro por quem constrói essas figuras, entendeu? Esses salvadores da pátria, quem constrói esse povo que vai para o Congresso, que vai para o Senado, que vai não sei o quê e tal. É uma elite que faz isso. Entendeu? Então a Dona Maria fala assim, não, mas eu votei achando que eu estava votando uma pessoa boa. Eu votei achando que o cara ia fazer um monte de coisa. Por quê? Porque essa pessoa não tem conhecimento, não tem cultura para fazer uma análise própria dela. Ela acredita no que estão dando para ela consumir. E quem é que dá esse alimento para ela? Uma elite que de boba não tem nem o andado, meu irmão. Sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. E isso é desde o descobrimento, que é assim. Entendeu? Então, escapar disso, olha o problema. Outro dia, um economista estava sendo entrevistado por alguém que agora eu não me lembro quem. Eram 3 entrevistadores, conversando com ele e tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele falou assim,
Aí ele falando que tinha que diminuir os gastos, que é responsabilidade fiscal, que não sei o quê, e metendo o pau, né? Porque saúde não pode, educação... Menos Estado, né? Menos Estado, então, aquelas coisas, né? Beleza. Até aí estava tudo certo. Aí um dos entrevistadores virou para ele e falou assim, tá, mas e o custo tributário? Aí já a sobrancelha já quase que encontrou o tupete, né? E o custo tributário? Vamos falar sobre isso, né? Porque o que é o custo tributário? Aí o cara já faz a pergunta e já responde, pessoal, porque a gente sabe, né? Que essa montanha de dinheiro que o governo deixa de arrecadar por causa do benefício fiscal, que atualmente é quase 500 bilhões, de 320 a 500 bilhões. Esse dinheiro é recebido pela elite, meu irmão, a elite empresarial, então, mas o quê? E aí, olha a resposta do economista. Sabe como é que é? Existe um lobby muito forte, né? Eles são muito organizados e tal, mas é justo? Sabe? Porque, entendeu? Ou seja, o cara sai pela direita, sai pela esquerda, por cima, por baixo, então, mais o quê? Ou seja, eu falo assim, meu amigo, como é que a gente pode apontar para o pobre como causa de algum problema se o custo tributário do país é dessa altura, entendeu? Então assim, agora por que é assim? É porque não existe, você ouviu falar em bancada do povo lá no Congresso? Lá tem bancada evangélica, bancada da bala, bancada do boi, agora bancada do povo não tem. Então não tem questionamento. É um bom nome isso aí. Ué. Não tem bancada do povo lá, cara. Por quê? Porque não tem questionamento para isso. Um ou outro levanta lá e fala, mas esse custo tributário, esse montante de benefícios, isso tem que acabar, sobraria dinheiro para muita coisa e tal. Mas não, aí quer falar em tirar Bolsa Família, que é BPC, que é tirar tirar a verba do cinema, da cultura. Enfim. Que é a grana, por que não vai lá em cima? Cara, até bem pouco tempo, fundos bilhardários não pagavam R$1 de imposto de nada, porque os caras davam uma volta na lei assim, então, e ficava por isso mesmo. E foi uma encrenca. É por isso que tá cheio de empresa de fora da China. Pois cara. China, aí o seguinte, Índia, e qual é a fonte de tudo isso? A fonte de tudo isso é que a maioria da população nem sonha do que a gente está falando. Não sabe. E assim, às vezes você está conversando com alguém que é prejudicado por isso. E você tenta explicar e ele fala assim, não, mas não é isso não. Sabe não. A Quinta, né? Esse filme nosso, ele aborda um pouco sobre essas questões, né? De 1850. Que ficou interrompido o tráfego pelo Rio Tocantins porque a galera tava roubando a Quinta. Aí ninguém vai transitar aqui mais. Aí depois de uns 100 anos lá, voltaram e começaram de novo a navegar com a Quinta, né? Até hoje a Quinta é isso aí, cara. Entendeu? Cara, é muito louco, né? Muito você vê a louco, própria pessoa, assim, olha o tanto que essa organização é importante. Uma parte dos trabalhadores no Brasil se organizou e melhorou muito, né? Porque assim, hoje você tem 13º salário, hoje você tem fundo de garantia, hoje você tem férias, hoje você tem licença maternidade, todas essas conquistas, né? Que parte da elite fala assim, mas quem paga isso sou eu. Não é você que paga. O empresário, ele tem a audácia de dizer que é ele que paga. Aí eu falo, tá, quanto custa essa caneca que você vende? Fala, bom, custa 50. Tá, e aí? Como é que é esse 50? Bom, aqui, tá aqui. Fala, escreve aí, o que compõe o preço? Tá tudo lá, tudo. Já sai na nota. Tá tudo lá. Ou seja, quem vai pagar é quem comprar, não é ele que fabricou. Ele não vai pagar aqueles impostos todos. Nada. Então, mas eles se arvoram a dizer que eles é que pagam, que nada, mentira, entendeu? Agora, essa consciência que poderia vir através do cinema, por exemplo,
Não vem porque essa mesma elite evita esse desenvolvimento, cara. Por isso que não deixa o rodo circular. Hoje está tendo discussão, né, na Câmara, no Senado e tudo, sobre justamente essa cota de tela ali para os streamings, né? Como houve a cota de tela para o cinema, agora Netflix, você vai ter que passar filme brasileiro. E é tantos por cento e acabou. Pois é. E tá uma briga, e não vai. Então, tem que virar lei. Tem que virar e lei, eles têm que como? fazer isso. Sabe por quê? Porque quanto ela fatura no Brasil? Pois é. E cobrar Entendeu? taxa alta para essa distribuidora de fora vir. Com certeza. Na Índia é aquele boom lá, né, de Bollywood e tudo, justamente porque eles têm sistemas de protecionismo ali para a cultura, justamente para essa cultura deles conseguir circular, senão não circula. Filme americano não entra com distribuidora americana, tem que entrar com distribuidora local. É uma ideia, por exemplo. Aqui não, o escritório da Warner tá aqui, escritório, entendeu? Então faz o que quer. E é 40% de imposto, e é 30% de imposto. É caro para poder rodar um filme lá. E outra coisa, se ofender a cultura indiana, igual o Deadpool lá, não rodou. Saca? Não vai. Adeus. Pensa, o Deadpool não rodar na Índia com, sei lá, 1,5 bilhão, 2 bilhões. A Índia hoje é mais populosa do que a China. É quase 1,5 bilhão. É uma fatia de mercado que Hollywood tomou feio, cara. Não entrar. Imagina você estourado na Índia. Você entendeu? Você tem que mudar pra lá. Então, o Brasil, você tem que ter isso, entende? Só que aí, assim, o tempo que leva pra poder discutir é 2 anos, 3 anos, aí vai votar 2 anos, acabou o mandato, já fecha tudo, acabou, não tem mais discussão. Aí entra outro governo, aí vai de novo. Enquanto tiver esse vai e volta, esse esquenta, esfria. E aí você fala assim, ó, Léo, eu desde que eu mexo com cinema, desde que antes de me formar, eu já estava envolvido nisso, aí me formei, eu faço cinema marginal. Fala, cara, até quando isso? Não sei, cara. Talvez vai ser pro resto da minha vida. Porque você consegue hoje, assim, você consegue vislumbrar um futuro diferente, assim? Não, cinema pra mim é hobby, eu sou servidor público. Entendeu? Você tem que trabalhar com outra coisa. Não tem, infelizmente, assim. Meu sonho era poder trabalhar com música, eu toco também, você lembra das bagaceiras nossas. Mas, assim, não é difícil, cara. Infelizmente. Só que, ao mesmo tempo, é instigante isso. Porque, assim, a gente não vai cair, entendeu? Assim, é uma coisa que tá lá, a gente fica martelando, batendo. Eu fiz 5 curtas independentes também, assim. Juntando dinheiro de amigo, paga gasolina, compra um sanduíche ali pra equipe, vai e ganhei grana. Um filmezinho que a gente investiu uns 1.000 conto, eu já ganhei uns 10 mil de prêmio, de coisinha com ele, assim, saca? E a gente continua fazendo, não pode parar, entendeu? Eu acho que o cinema no Brasil vai ser sempre um cinema de retomada. Não é fácil não, né, cara? Não. Imagina você, se você tivesse ajuda, imagina como é que seria. Aí você fala assim, Leal, eu vou dizer pra você, conhecendo as pessoas que eu conheço e a disposição delas, se elas tivessem apoio e incentivo, cara, a gente estava muito na frente. Tava. E hoje em dia, cara, que as produções ficaram relativamente... Porque agora você tem possibilidade de fazer coisa muito boa. Aquele flow, né? Uma equipe reduzida no quarto do cara, no computador, usando Blender. Olha onde chegou. Pois é, dá pra fazer muita coisa. Então hoje você tem condições... Agora, se tivesse ajuda, cara... E não é nem ajuda de grana. Eu sei, eu tô entendendo o que você tá falando. Tô entendendo. Leis. Sim, sim. Acabar com o lobby ruim, entrar um lobby bom. Porque o lobby ruim, ele é poderoso. O lobby ruim é foda, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu ouço alguns discursos no Congresso, nossa, cara, e assim, às vezes minha mulher fala assim, por que você assiste? Né? Quem está passando raiva aí? Fala, cara, mas... A pressão, né? Não é assim... Aí de vez em quando eu encontro alguém consistente, alguém falando o que tem que ser falado, alguém, sabe, alguém com a lucidez, né, e tal. Foi bom, então nem tudo está perdido, vamos dizer assim. Mas tem algumas figuras ocupando mandato de deputado federal, mandato de senador. Que são facções. Cara, como que pode ser aquilo, meu irmão? Entendeu? E aí você pensa bem, olha, esses caras estão lá cuidando, eles deveriam cuidar da vida do país como um todo, né? De todas as questões.
incluindo a educação, incluindo a cultura. Cara, como que essas topeiras vão lidar com cultura? Se eles acham que isso é desnecessário. O governo passado não fechou, não liberou os cinemas para não passar filme nacional? Foi. Isso não foi uma realidade, cara? Realidade. E aí? Falei assim, cara, você tá aí... Não, porque a pessoa tem que ter o direito de chegar lá e assistir o filme americano que ela quiser. A briga é injusta, filho. Ela não, jovem, Aí, é o seguinte, nós temos que não. proteger a cultura, a nossa cultura. A gente tem que jogar no nosso time. É. Entendeu? Não, aí vai lá e faz e assim, ó, e o cinema nacional, já que nós estamos falando de cinema, sem, assim, com, sei lá, 1/1000 da ferramenta que tem o que vem de fora. É. Entendeu? Você fala assim, ó, você pega um filme de 5 milhões de dólares, tipo, Ainda Estou Aqui. Lá de reais, né? Milhões de reais, não, que dólar, né? Dólar. Aí pensa bem, você fala assim, ó, $1 milhão fizeram isso aí. Eu acho até meio perigoso, né? Porque de repente lá nos Estados Unidos eles vão achar que é possível. Já era. Aí muita gente vai mudar de vida, viu? Porque lá ganha-se muito dinheiro com isso, né? Ganha. É uma indústria fantástica, né? Você tem um capital privado, né, por trás. Engraçado, cara, que isso não deveria ser um exemplo para nós. Não deveria ser, cara. São essas etapas que você tem que vencer, né? Porque o cinema você tem a pré-produção, a fase de pesquisa, você tem a produção e você tem a distribuição. Então, esses gargalos, assim, você tem que trabalhar. Não adianta só dar... Por isso que eu sou contra essa política de editais que não pensa a longo prazo, entendeu? Essa política de só dar o dinheiro. Tá, seu projetinho é massa demais, toma aqui seu $1 milhão, vai fazer seu filme. Tá, beleza. E depois? Entendeu? Entendi. Você acha que se não tiver... a contrapartida ainda é muito fraca? Você tem que, você tem que proteger, assim, esses espaços. No cinema, por exemplo, o filme tem que circular, tem que entrar no cinema, cara. Que é onde faz a grana e tem que ele não pode ser um filme só para festival. Hoje em dia também tem isso também, né? A galera eu tenho um amigo meu que reclama muito. Ele não é dessa área, né? Mas ele gosta de a gente conversar. Ele fala, porque o cinema nacional é ruim demais. Aí eu falo, cara, para com isso. Porque gosta de filme hollywoodiano e tal. Tem que fazer um filme massa. Aí eu falei, cara, você já viu Dois Coelhos? Um filmaço, né? Tropa de Elite, Cidade de Deus, pra mim é uma coisa... Fantástico. Puta que pariu. Você tem Comeback do Érico Rassi, um Napolino aqui. Que filmão, cara. É um Tarantino, é um filme massa pra caramba, muito bom. Filme Napolino, longa-metragem. Então assim, mas por quê? Não chega, entendeu? É difícil pra chegar. Se as pessoas não veem, como é que elas vão gostar? E assim, aí ficava discussão, porque pega o edital pra poder fazer filme pra curador de festival ver e tal. Tem essa discussão, tá, beleza. Mas onde vai pôr o filme que não seja nos festivais? Se não tivesse os festivais, tivesse os curadores de cinema, que são críticos de cinema, que entendem, não ia passar o filme em lugar nenhum, cara. Você vai pegar um filme seu de longa-metragem ou já botar no YouTube, que tá lá pulverizado milhões de filmes, pra ninguém achar. Gastar uma grana pra impulsionar o filme. Pra ninguém achar mesmo, né? Você tem que gastar um dinheiraço pra impulsionar. E outra coisa, você... Então, na sua opinião, isso poderia começar pelas salas de cinema, por uma política que garantisse a exibição da produção nacional. E nos streamings, nos canais pagos. Principalmente nos streamings, na TV paga, entendeu? Principalmente nos streamings. Botar ali, entendeu? A cada 10 filmes, 6 tem que ser brasileiro. Mas como assim o negócio é de fora? Meu filho, você tá exibindo aqui no país. 6 filmes tem que ser nosso. Não, e outra coisa, né? Você tem a liberdade de escolha depois, você pode procurar. Ué. O importante é pelo menos o algoritmo tem que ler o trem lá. Tem que mostrar o filme. Pelo menos isso seria muito bom para o cinema brasileiro, né? Para o cinema nacional de uma forma geral. Se você pega, por exemplo, uma Netflix, imagina. Pensa na quantidade de assinantes que tem. E não é só a Netflix. Hoje você tem a Amazon, você tem um monte aí. E eles vão pagar a produtora por aquele filme. Além deles pagarem, porque eles têm que pagar mesmo. Eles não podem exibir. E vai disputar a Prime. Se o filme for top, a Prime quer o filme, a Disney. E eu quero... Garanta você que eles querem o que eles querem, o Ainda Estou Aqui. Certeza que foi uma negociação muito forte ali. Claro. Eles devem ter um distribuidor, já deve estar acordado na pré-produção do filme já. Quem vai
vai distribuir, mas isso foi um acordo e também é um pouco nas escuras, né? Você não sabe se vai dar certo o filme. Mas mesmo assim, ó, se você garantir pela lei, né, que o espaço a ser ocupado pelo cinema nacional, porque veja bem, não é, eu estou entendendo o que você está dizendo na seguinte direção, é um contrassenso o governo incentivar por um lado e não garantir o resultado daquele incentivo que ele está dando do outro lado. Fala assim, ó, eu vou te dar o dinheiro para você fazer o filme e o que vai acontecer com ele não me interessa. Tem que interessar, ué. Porque ele é o investidor. E tem que voltar para ele. Claro. Se o filme lucrar mais do que a grana que o governo pagou, ele devolve essa grana pro governo pagar para outro produtor fazer outro filme. É uma coisa puxando a outra, né? E vai girando e a roda. Ou seja, isso seria assim, uma mudança significativa na política de incentivo, né? Para a cultura, por exemplo. E tem que ter essa formação nas escolas, entendeu? Cinema nas escolas, oficina, estudando, audiovisual e tudo e tal. Eu lembro quando comecei o curso, em 2014, tava o Instagram começando, não tinha essa produção de conteúdo, milhares de conteúdos aí atualmente, né? Todo mundo produzindo conteúdo. Não tinha esses, como é que chama? Influencer, né? Não tinha isso. Influencer. Quando eu cheguei na sala, eu falava com meus colegas, galera, o audiovisual vai estar aqui, ó. Então, é aqui que nós temos que ir. Temos que começar a produzir para isso aqui, começar a pensar. Já pensando nisso. Então, assim, nas escolas, começar a ter essas questões, entendeu? Mudar. O curso de cinema antenou e já mudou. A grade mudou totalmente. Tem mídias, estudando mídias na faculdade e tal, tem alguns anos. Então, assim, tem que ter a formação, a base. E o mais difícil, Léo, é a continuidade. Meu amigo, pode passar governo, pode ser direita, esquerda, do meio, seja lá o que for. Vai manter, isso aqui não se discute. E acabou. Você está falando de uma política pública que não existe. Não existe. É uma coisa que vai, é onda, né? Vai, vem, né? Mas de todo modo, assim, eu não sou muito pessimista, porque nas fases mais negras do cinema ali, no fim da Embrafilmes também, foi a época que teve porrada de filme massa, né, cara? Você vê o que o Mojica fazia. Parece que a reação, ela vem, né, cara? Vem, os caras vão atrás, né? Você lembra o que o Mojica fazia, né, cara? O Zé do Caixão. Zé do Caixão é outro, né, cara? Incrível. Eu estava falando do Mazzaropi, eu lembrei dele, né? Nossa, cara, eu sou fã demais. O cinema marginal, né, cara? Botava o cinema na rua lá, e aquela galera no meio da rua pagava baratinho, entrava. E eu acho muito massa essa descentralização, né, também das coisas. Samuel Peregrino, quando a gente chama alguém aqui para bater um papo com a gente sobre qualquer assunto, né? Eu fico imaginando assim, o que se passou na cabeça dessa pessoa quando ela estava vindo para cá. Tipo assim, cara, esse cara tinha que me perguntar tal coisa porque eu queria falar sobre isso. E aí, eu deixei de perguntar alguma coisa aqui? Pois é, eu fiquei achando assim, eu até pesquisei mais sobre o meu filme, de coisas que eu tinha esquecido aqui tem tanto tempo. Falei, porque acho que ele vai falar do filme, do curta, né, do Balada para Raposo Tenório. Eu acho que isso aí é assunto para outro, específico. Eu acho que bacana. Não, a gente discutiu que foi massa também. Aí sim, não vamos falar especificamente do filme, porque aí sim, aí a gente pode criar um público para ele. Massa. Porque é engraçado isso, né? Quando você... eu já fiz isso no teatro, por exemplo. Você pega uma peça e tal, e reúne um grupo de pessoas e vai destrinchar aquilo. O interesse pela peça quadruplica. Vai fundo, né? Porque muita gente começa a ver o que não via. Eu falo, nossa, eu nunca parei para pensar que fosse isso, ou que tivesse esse significado e tal. E aí, cara, eu acho fundamental isso. Podemos marcar aqui a hora que você quiser. Não. Vamos falar sobre o filme. Entendeu? Vamos falar sobre o filme, porque a gente aproveita e fala sobre a animação, que também é outra coisa muito legal. Muito legal. Né? Game também. Eu tô com a empresa agora, a Brás Bravel Studio, que é voltado para game, música e cinema, sabe? Bom demais. Então, só não falamos sobre o filme. Mas falamos sobre outros filmes, tá ótimo. Engraçado, quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, quando você encontra, é tanta coisa que passa pela sua cabeça que você fica meio assim, né? Fala assim, cara, mas... Você não envelheceu nada, Léo. Será, cara? Sério mesmo? Você jura? Eu pirei. Quanto que você quer ganhar de cachê hoje? Não, vai ter cachê? Você não envelheceu. Olha só, vai ter cachê. Não envelheceu nada. Olha, eu tô desconfiado que eu sou meio sério, cara. Ele tinha um cabelo grisalho. Já.
talvez um pouquinho de ruga aqui, mas tá do mesmo jeito. Isso foi em 2005, então tem 20 anos. 20 anos. Ué, tô te falando. Pois é. Eu já desconfiava que eu era meio extraterrestre. Então, vamos marcar Eu pra quero te gente... pedir uma coisa. Posso? Pode, claro, deve. Você tem aquela gravação que a gente fez com a banda Libertária lá no estúdio? Eu acho que tem. Nossa. Eu acho que tem. Eu tenho que verificar. Eu quero ouvir isso. Eu tenho que verificar. Então fechou. Eu tenho que verificar. Você gravou isso Meu aí, né? Não corta não, hein? Meu estúdio, cara, virou uma baderna, cara do céu. Não, se você for lá, às vezes, Leal, eu tinha uma certa dúvida sobre a sua sanidade. Agora eu tenho certeza que você é doido. Porque eu comecei a fazer... eu tinha um hobby, né, de mexer com madeira, assim, umas coisas e tal. Aí há uns 4 anos atrás, eu comecei eu fiz uma luminária. Um abajurzinho lá, peguei uns pedacinhos de pinos que eu tinha lá e tal. E aí eu falei, uai, gostei desse troço. E comecei a fazer. Aí... Tá lotado agora de luminária. Tem luminária de quanto é jeito lá. E agora virou um negócio. Mesmo? Que virou um negócio. E tem muita coisa lá, né? Olha aí, rapaz. E aí o meu estúdio, agora eu botei... Virou um ateliê, virou um... não, aí eu mudei o nome dele, botei Estúdio Marceneiro. Boa. E aí, cara, assim, virou um... Pensa... Você nem grava mais nada lá. Não, eu gravo assim, mas muito... Não, quero gravar lá, né? Sério. Tem mais, como? Tá muito difícil, Nem cara. voz de violão? Não, voz de violão dá. Não, então é porque as pedras daquele estúdio cara, ali, o som continua foda. excelente, né? Mas assim, até pelo que tem lá de coisa analógica, né? Que ainda continua sendo assim, o ó do Borogodó, vamos dizer. Mas, então, aí... o dia que você for lá, você vai pirar o cabeção, viu? Você vai dizer, cara... Quero ir. Então, assim, eu descobri mais esse lado aí, né? Que eu comecei a mexer com isso, fui fazendo e tal, e agora vai virar um negócio aí e tal. Enfim, mas é isso. Então, eu não envelheci muito. Não, envelheceu não, sério mesmo. Deve ser o café. Tem mais café aí? Tem café? Aqui não falta, não. Café, então. Aqui eu vou te falar uma coisa. Café aqui, não, cara, eu juro que faltar... eu falei assim, cara, o Léo, ou ele morreu, ou ele saiu do país. Pois é, não, nem saí do país, nem morri. Não, é sério, na internet... Você não acha o Léo em lugar nenhum. Eu te procurei, sério, eu queria fazer umas gravações um tempo atrás. Aí aparece com um podcast... num podcast foda desse, do nada. Pois é. E aí os caras falam assim, Léo, deixa eu te falar. Outro dia um amigo meu do Rio de Janeiro me ligou, tá numa rádio lá, falou assim, uai, cara, eu achei você na internet aqui. Eu falei, é mesmo? Falou assim, uai. Aí ele falou isso, assim, mas você tá bem, hein, cara? Eu falei, é mesmo, cara? Eu falei, eu tô desconfiado que eu sou extraterrestre, por isso que eu não tô envelhecendo tanto. É alegria, cultura, arte, né, cara? Isso aí, eu acho que quem lida... Eu acho que o grande... Criando o tempo todo. O grande diferencial, primeiro, é você não parar de criar, né? Primeiro isso. Mas tem uma coisa fundamental que eu sempre falo aqui e vou repetir. É o seguinte, eu sou uma pessoa satisfeita com o que eu tenho. Em todos os pontos de vista, tá? Não estou falando de coisa material, não. Do que eu tenho como pessoa, como ser humano, sabe? Assim, eu posso desejar qualquer coisa, mas isso não vai me deixar infeliz. Então, eu tenho um iPhone 6, que aí eu sou sacaneado todo dia. Mas já tá no 16? É sério? É iPhone 6. Não, vale isso não. Aí, mas é o iPhone 6. Aí, olha, mas já tá no 16. Não, mas o 6 está me atendendo perfeitamente. Só no 17. Caraca, nunca formatou, né? Só no 17. Aí dizem que ele vai vencer, o meu iPhone vai vencer no 17. Ele então, vai parar, tá perto, ligado, né? Mas alguém vai ter que me convencer que ele venceu mesmo, que se não convenceu, eu continuo com ele. Vai parar. O WhatsApp vai parar, enfim, aí eu troco. Aí eu passo pro 7. Pronto. Pro 7. Eu compro um usado ainda. Então, ou seja, agora, eu posso desejar o iPhone 30, não tem problema nenhum, mas eu não fico infeliz com isso, né? Então, o fato de você ser satisfeito com quem você é e que isso não tem a ver com o fato de você estar estabilizado ou estacionado do ponto de vista criativo, mental, evolucional, espiritual, sei lá o quê, faz diferença no seu visual. Hoje mesmo, a gente fez um podcast com uma especialista em nutrição e eu falei, é o seguinte, a beleza
a beleza, ela tem a ver com um perfume sem cheiro que você exala e que me traz felicidade. Ou seja, então você passa a ser um cara bonito se você exalar isso para mim. Se eu estiver bem, você vê no olho da agora, pessoa. para você exalar esse perfume delicioso que não tem cheiro, você tem que estar bem. Porque estando mal, o que você vai produzir é mau cheiro. E mau cheiro vai me incomodar e eu vou ficar triste. Ou seja, então é uma lógica muito simples, né? Você, você quer ser bonito? Quer ser bonito, bonitão? Então fique bem. Aí você vai ser bonito. Mulheres, a mesma coisa. Se quer ser bonita, fique bem. Porque você vai ser uma pessoa extremamente agradável. Irradia, né? Cara, isso é fatal. Isso é 100%. Tem estudos, né, em cima disso aí. É 100% assim. Então, talvez isso faça com que... você vive até os 110, 105, sei lá, né? até quando. A única coisa que eu espero é uma morte digna. Só isso. Léo, mas como assim? Cara... afinal de contas, tem um funil, que eu costumo dar esse exemplo, tem um funil, todo funil tem aquela saída lá no fundo, não tem? Pois é. Você pode ir até aquela portinha lá, você pode ir de avião, de jato executivo, de limousine, Rolls Royce, a pé, do jeito que você quiser. Mas quando você chegar lá, para passar para o outro lado, vai passar só a sua essência, mais nada. Então, quando você tem noção de para onde você está indo, você começa a soltar esses penduricalhos, irmão. Fala, não, para que eu preciso disso? Só para me ocupar, para me entristecer, para me deixar maluco, ansioso. Não. Só o suficiente. Você é, né, mesmo? Ué. O que eu sou. Ou você aposta em quem você é de verdade, para que isso possa ser um benefício para o outro. Porque aí você vai exalar aquele perfume maravilhoso, sem cheiro, que eu falei aqui, porque você está produzindo isso. Então você está sendo benéfico para todo o seu entorno. Ou você é isso, ou você vai chegar lá fedendo pra caramba. Betado, né? Entendeu, cara? Então assim, quando você chega nesse ponto, aí tudo fica mais fácil. Aí eu acho que a sua célula, você vou envelhecer pouco, porque tá bom aqui, sabe? Mais suave, né? Eu acho que é isso. Entendeu? Certinho. Cara, prazerzão te ver. Bom demais. Vamos armar pra você vir falar sobre o filme. Legal. Que é uma coisa que não acaba, né? Você botou ele lá, agora ele é um filho que vai... Começamos a rodar agora os festivais aí. Então tá na hora da gente falar. Se ele for pro FICA, a gente volta aí. Beleza, vamos lá, vamos falar sobre ele. E outra coisa, qualquer assunto, qualquer tema assim que você achar que tem relevância, fala, não, vamos falar sobre isso, entre em contato, porque aqui eu tô tentando criar um espaço para isso. Sabe, para essa coisa que seja marginal, que não seja marginal, que seja interessante, que esteja, né, que possa produzir algo bom para as pessoas. Então, legal. Traz o Hugo Carpone, vai ser show. Esse aí eu faço questão. O Imbilino. Você vai gostar. Vou, certeza que vou. Então tá. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Então, para você que esteve aí conversando com a gente também, né, nesse mais um Jurubebas, chegou a hora de você dar o like se você gostou, compartilhar esse vídeo, que também faz muita diferença, e fazer aí os seus comentários. Porque quando você comenta, você melhora a possibilidade desse vídeo ser mostrado para muito mais pessoas. Ok? No mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau! Jurubebas.